Queridos amigos, assinantes do Moderno Processo Penal, esse vídeo hoje também disponibilizado no YouTube, até para o pessoal conhecer o nosso projeto, que está se iniciando agora em abril de 2021. Toda semana, uma questão que pode ser inédita ou de concurso, para a gente poder trabalhar, e aí eu dou 1 ou 2 dias para vocês resolverem e entra esse vídeo com os comentários. Essa é uma questão inédita que eu elaborei para vocês, delicada, cheio de pormenores, sobre o acordo de não persecução penal. Vou colocar na tela para vocês, mas eu já quero registrar que nesse breve vídeo eu não vou dar uma aula sobre o famoso ANPP. É apenas o comentário da questão. A aula lá sobre acordo de não persecução penal, enfrentando decisões mais recentes, posições doutrinárias de quem já escreveu sobre o tema, está lá no projeto Moderno Processo Penal, nesse mês de abril. Nesse mês de abril, falei de audiência de custódia, falei de decisões do Supremo, de suspeição, de prisão de deputado, acordo de não persecução penal, e lá eu estou mais à vontade, eu tenho lá uma aula de, em média, 1h30, 2 horas, para falar sobre o assunto. Aqui não, aqui é para comentar apenas a questão, breve, saber se você acertou, saber se você errou. Considerações iniciais feitas, vamos dar uma olhada na questão, para quem não conhece a questão que eu separei para vocês sobre o ANPP. Vamos lá. Sobre o acordo de não persecução penal, trazido pela Lei 13.964 de 2019, o chamado pacote anticrime, marque a assertiva correta. Então, pessoal, vamos dar uma olhada em todas as assertivas e depois eu vou eliminando e aí a gente chega na certa. Vamos lá. Letra A. O Ministério Público, preenchidos os requisitos definidos em lei, é obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal. Letra B. Para a celebração do acordo de não persecução penal, não se exige a existência do inquérito policial. Letra C. Um dos requisitos para o acordo de não persecução penal é que o crime tenha pena máxima de até 4 anos. Letra D. A prestação pecuniária, que pode ser um dos elementos do acordo de não persecução penal, será direcionado à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução. E a letra E. Não será cabível o acordo de não persecução penal se for cabível suspensão condicional do processo. Eu coloquei essa questão lá no Instagram, no @professor_belo, e muita gente marcou a letra E. Vamos ver se realmente é a letra E ou tem uma pegadinha aí em relação a essa questão. Maravilha. Eu vou voltar agora e vou analisar as assertivas de forma individual. Vamos lá. Letra A. O Ministério Público, preenchidos os requisitos definidos em lei, é obrigado a oferecer o acordo de não persecução penal. Muito bem. Num primeiro momento, assim que saiu o pacote anticrime, confesso a você que me deu essa impressão de que o Ministério Público seria obrigado. Eu confesso também que eu não deixei a minha paixão de lado, porque eu sou muito entusiasmado com a justiça consensual. Entendo que é uma forma muito interessante de retribuição penal, porque a gente fica muito focado na prisão e às vezes a gente esquece que existem outras respostas que vão atender perfeitamente o objetivo daquele procedimento, daquele processo. Essa letra A não deve ser marcada?
Porque hoje o Ministério Público, mesmo preenchidos os requisitos do acordo de não persecução penal, caso ele entenda que aquela determinada pessoa não merece receber essa proposta, ele justifica por que aquela pessoa não merece o acordo de não persecução penal e aí, muito provavelmente, irá denunciar aquela pessoa. Lá na aula do acordo de não persecução penal, a gente vai falar sobre o acordo de não persecução penal hoje, na época da pandemia. A gente vai falar como é que tem sido feito alguns acordos. Eu já vi, por exemplo, na minha atividade profissional, o Ministério Público atravessa uma petição. Ó, esse é o acordo, aceita ou não aceita? E aí a gente vai ver também que lá no Código de Processo Penal, para a celebração do acordo, a presença do MP, do próprio investigado, do advogado. E por mais que a gente esteja numa pandemia, há que ter boa vontade, por exemplo, em ter uma call, uma reunião por videoconferência para esse acordo de não persecução penal. É óbvio que é um desafio, mas a gente tem que tentar buscar o que a lei quer. A lei quer uma discussão sobre o acordo dessas partes envolvidas. Muito bem. Letra A, então, ela está eliminada. Letra B. Para a celebração do acordo de não persecução penal, não se exige a existência do inquérito. Ora, vamos conhecer aqui, eu preparei mais um slide bacana para vocês. Vamos dar uma olhada no caput do artigo 28A, que traz para a gente os 4 requisitos primordiais, objetivos para o ANPP. Eu separei para vocês. Número 1, não pode ser caso de arquivamento. 2, uma confissão formal. Essa confissão formal, inclusive, altamente questionável por grande parte de doutrinadores, já que durante o inquérito policial nós não tivemos ampla defesa e contraditório. Mas esse é um papo lá para a nossa aula. Infração penal sem violência ou grave ameaça e ainda a pena mínima daquele crime inferior a 4 anos. Quando eu olho para não sendo caso de arquivamento, isso pressupõe o quê? Isso pressupõe a existência de um procedimento administrativo investigativo presidido pelo delegado de polícia, que é o caso do inquérito policial. Ah, Belo, mas vamos imaginar que nós estejamos falando de um PIC, um procedimento investigatório criminal presidido pelo Ministério Público. Ok, eu pelo menos também defendo isso, que para ter o ANPP, algum procedimento investigativo preliminar tem que ter. Primordialmente um inquérito, mas também nada impede de ser um PIC. E o PIC, ao terminá-lo, o Ministério Público vai avaliar se é caso para arquivar aquele PIC ou se é caso para denunciar. Então, quando se fala não sendo caso de arquivamento, por ora, por uma interpretação lógica, se exige que tenha uma investigação preliminar. E essa mais famosa é o inquérito policial. Então a gente descarta também a letra B, que diz que para a celebração do acordo de não persecução penal não se exige a existência do inquérito. Se exige. E aí eu acrescentei também a possibilidade de um PIC. Letra C. Um dos requisitos para o acordo de não persecução penal é que o crime tenha pena mínima. Pena mínima. É a cara de algumas bancas examinadoras aí.
porque a gente está muito acostumado com o conceito de crime de menor potencial ofensivo, pena máxima. Aqui não. Para o ANPP, pena mínima de até 4 anos. E aí aquele cuidado numa prova objetiva. É você e a prova. Ai, Belo, eu fiz essa questão com um código do lado. Aí, meu amigo, está se iludindo. Está se iludindo. Eu sempre brinco com vocês, falo com vocês, que o nosso treinamento tem que ser no limite da perfeição. Você pode, é só você querer, você pode se aproximar da realidade de prova na sua casa. Desliga telefone, pede para ninguém falar com você, leva só a sua água, imprime uma prova completa e treina como se fosse no dia da prova. Só depende de você. Agora, não pode ai, Belo, eu tô aqui fazendo uma questão em casa, meu telefone tá do lado, deixa eu ver aqui o Instagram, a foto que eu coloquei para ver se alguém curtiu. Ai, Belo, tô entre a B e a C. Meu Deus do céu. Ai, que agonia. Aí você imprimiu o gabarito também, vai ver lá qual é o gabarito. Ai, que bom, acertei, porque o gabarito é B e eu tava entre a B e a C. Tá se iludindo. É óbvio que tá se iludindo. A gente tem que treinar no limite da perfeição. E no dia da prova não vai ter acesso ao código. Letra D. Letra D. A prestação pecuniária, que pode ser um dos elementos do acordo de não persecução penal, será direcionada à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução. Olha essa letra D. Para isso, eu quero dar uma olhada nas consequências do acordo que eu separei aqui para vocês. Lá no 28, eu tenho as consequências do acordo. Aceitando, então, a proposta de acordo, o que o investigado ele vai ter que fazer? Ele vai ter que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Ele vai ter que renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produto ou proveito do crime. Ele vai ter que, atenção, prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3 em local a ser indicado pelo juízo da execução. Vamos dar uma olhada na letra D? Vamos lá. A letra D diz: a prestação pecuniária, que pode ser um dos elementos do acordo de não persecução penal, será direcionada à entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução penal. Eu coloquei na minha questão, que essa é uma questão que eu elaborei, o gabarito letra D. Exatamente essa letra D é o gabarito. Em sintonia com a legislação expressa. Poxa, Bela, eu marquei a letra E.
Porque a letra E diz: não será cabível o acordo de não persecução penal se for cabível suspensão condicional do processo. Olha só, eu não tenho isso escrito no código. Eu não tenho isso escrito no código. O que eu tenho escrito no código em relação à impossibilidade de oferecimento do acordo? Vamos lá. Não será concedido o acordo, se for cabível a transação penal. Ah, transação penal é uma coisa, suspensão condicional do processo é outra. 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Nada a ver com o que eu estou externando aqui na letra E. 3. Ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos, anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Isso, por enquanto, a gente não vai ver, porque a gente ainda não tem 5 anos do ANPP. Mas é bem semelhante ao que a gente já conhece lá da transação penal. E nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então eu não tenho no Código de Processo Penal nenhuma proibição para que o Ministério Público tenha discricionariedade em avaliar se naquele determinado caso concreto vai caber a suspensão condicional do processo ou o acordo de não persecução penal. Me parece que essa liberdade ministerial é boa para a sociedade. Porque dependendo do crime, por exemplo, um crime onde houve muito desvio de verba pública, o acordo de não persecução penal é a forma mais adequada para retomar esse dinheiro. Então o Ministério Público pode justificar porque não está oferecendo a suspensão condicional do processo e oferecer o acordo de não persecução penal. Eu, pelo menos, defendo essa liberdade ministerial. Vamos dar uma olhada no artigo 89, que fala da suspensão condicional do processo? Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, então a gente já sabe, né? A gente pode tranquilamente aqui desconsiderar esse título. Eu vou até tirar esse título aqui agora, para você não se confundir. Ó, vou tirar o título aqui e vou botar suspensão condicional do processo. Pronto. Vai ficar um slide mais bacana. Aí. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, então a gente já sabe que a suspensão condicional do processo cabe fora do GCRIM, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos. Então a gente vai ter lá o período de prova de 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Perfeito. Presentes os demais requisitos
que autorizariam a suspensão condicional da pena. Aí eu vou pegar aqui o meu VAD policial e vou dar uma olhada lá no 77, que fala da suspensão condicional da pena, que são dois assuntos distintos. O condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Então o Ministério Público pode justificar aqui, olha, não estou oferecendo a suspensão condicional do processo por esse motivo, para evasão de divisas, para reprovabilidade social, pelo desvio de verba pública, e aí ele pode oferecer o ANPP. Não seja indicada a substituição, então está aqui o artigo 77. Então defendo, e aí óbvio que essa é uma posição que pode ser polêmica, mas defendo que numa situação que cabem os dois, tanto a suspensão condicional do processo como o acordo de não persecução penal, o Ministério Público terá liberdade para avaliar. Agora, se couber a transação penal, o Ministério Público tem que oferecer a transação penal, porque aí não cabe o ANPP por expressa previsão legal. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão delicada, pontual. Agora, a aula de acordo de não persecução penal, a gente vê lá no Moderno Processo Penal. Os meus assinantes já estão recebendo as aulas atualizadas desse meu projeto. Para quem quiser saber mais desse projeto, é só me mandar um e-mail. É só me mandar um e-mail. Eu vou até colocar aqui agora, quem sabe faz ao vivo. Eu vou colocar aqui, ó, Moderno Processo Penal @gmail.com. Tá? Quem quiser então me mandar esse e-mail que eu vou colocar aqui para vocês agora, quem quiser me mandar, é só falar assim: Belo, me dá mais detalhes aí do Moderno Processo Penal. Me dá mais detalhes dele que eu quero saber. Tá aí, ó. Moderno Processo Penal @gmail.com. Espero que vocês estejam gostando desse projeto. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vida longa às novas tecnologias e a nova forma de eu levar um processo penal para qualquer lugar do Brasil aí na sua casa. Tchau, tchau.